Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, caro aluno, para a nossa segunda aula prática da nossa disciplina de fenômenos de transporte. Eu sou o professor Haroldo, Haroldo Salviato, e estou tendo a satisfação de poder trabalhar com vocês, mesmo assim, à distância, sobre essa disciplina de fenômenos de transporte. Nessa segunda aula experimental, ela pode se tornar para você um fator de divisão de águas, literalmente. Porque você vai poder simular todos os acontecimentos, todas as perdas, todas as situações, todas é um número muito grande, né? A grande maioria das situações que você vai estar depois vivenciando na sua vida profissional, principalmente na carreira de engenheiro, né? Porque você vai poder visualizar tudo o que está ocorrendo dentro das tubulações. Você vai poder estar estudando, pensando os tipos de tubulações que estão envolvidas, os tipos de singularidades que estão envolvidas, e com isso você vai poder aumentar ali o seu rol de conhecimento. Ok? Então vamos para o quadro e vamos verificar o que nós vamos tratar aqui. Então, falando de transporte, nós estamos na aula 2 já, né? Vamos tratar da visualização dos regimes de escoamento e quais são as práticas de laboratório. Os regimes de escoamento, que vai ser a segunda parte da nossa aula prática, ele tem uma situação um pouco peculiar. Por quê? Porque ele depende muito do equipamento que você está trabalhando, ok? Então, pode ser que você, dependendo do aparelho que você esteja trabalhando, você não consiga ver claramente os tipos de regime, principalmente ali entre o turbulento e o laminar, né? Você não consiga ver as diferenças, porque está envolvida uma questão de velocidade com que a sua bomba está mandando para o seu fluido, por mais que você tente regular. Só esse detalhe com relação a essa parte prática que nós vamos estar visualizando. Vamos lá adiante. Então, nessas práticas, nós vamos precisar do quê? Então, quando você vai fazer uma prática de laboratório, você tem que pensar em quais materiais que você vai estar utilizando, né? Por mais que esteja já disposto aí para você no seu polo, os materiais, eles estão já bem organizados, bem colocados para você pelo tutor, o que pode ocorrer? Você tem que pensar que um dia você vai ter que se preocupar com isso, né? Então, você fazer uma bela lista, fazer uma boa anotação do que você está usando nos experimentos é interessante também. E principalmente quais são os objetivos que você vai querer alcançar com essas análises que você vai estar fazendo, essas análises práticas que você vai estar realizando. Cuidados e práticas de segurança. São, no nosso caso, essas práticas que nós vamos utilizar a bancada de fluidos, né? Essa é uma prática mais tranquila. Nós não vamos ter, provavelmente você não tem nenhum tipo de acidente aí. O máximo que pode acontecer é você se molhar por algum vazamento de água, alguma válvula, mas isso faz parte da aula prática para a gente já entender todo o contexto laboral do qual você vai, um momento, estar envolvido, ok? Então, momento de colocar em prática tudo aquilo que você viu na teoria. E você vai ver que existem muitos detalhes que você, na prática, detalhes que na teoria às vezes se escapam, né? Por quê? Eu estou falando de volume. Bom, então volume estou falando o quê? Em 3 dimensões. Então o vídeo ficou muito bom, por conta que dá para você entender o que é o volume ali, né? A altura, a largura e a profundidade. Então, quando você está falando de volume, você já vai poder o quê? Mentalizar essa situação que está ocorrendo, certo? Então, vamos adiante aqui comigo. Então, você vai precisar do quê? Do kit de mecânica dos fluidos, né? Conhecido também como uma bancada, né, de mecânica dos fluidos,
inicialmente um cronômetro e o corante para corante alimentício, uma anilina, qualquer situação dessa para você poder depois visualizar os regimes de Reynolds, né? Mas nessa primeira parte do vídeo, o que nós vamos verificar? Nessa primeira parte do vídeo nós vamos entender o que é a vazão ali na nossa tubulação. E você, assistindo, depois você vai aí e faça o experimento também. Provavelmente você vai encontrar valores totalmente diferentes para isso. E você pode até mesmo fazer o quê? Aplicar depois os dados que você coletou, dados de velocidade, dados de vazão, dados de tempo, e depois calcular lá os índices de Reynolds, né? Os valores de Reynolds. Então, está coletando os dados, monte uma tabela, anote com bastante cuidado tudo que você fez. Importante, repita várias vezes o experimento, tá? Para você ter o quê? Dados consistentes, dados matemáticos consistentes, estatísticos consistentes, para que você consiga ter um valor de aproximação muito próximo, muito relevante ao da realidade. Ok? Então, nesse primeiro termo, nós vamos falar sobre vazão, né? Então, vamos colocar rapidinho aqui um pouquinho da teoria sobre a vazão para você, quando for assistir o vídeo, conseguir fazer a ligação com essas situações teóricas, ok? Eu vou colocar um quadro, não, dá para escrever aqui mesmo, né? Eu vou escrever aqui, não vou abrir um quadro branco, vamos lá. Vamos abrir um quadro branco aqui. Então, quando você for falar de vazão, você está calculando a vazão, você sabe o quê? Que a vazão ela é dada pela letra Q e ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada com o volume que você está calculando e o tempo que você demorou para encher esse volume. Agora, também tem uma outra situação que você consegue utilizar a vazão, que é conhecida como a vazão volumétrica, né? Que você consegue calcular o quê? O seu Q como uma velocidade média vezes ali a área que você está analisando. E uma outra situação que você tem que levar em consideração, que pode ser que apareça também em muitas situações, é com relação à vazão mássica. Ou seja, está relacionado com a massa de água. Em termodinâmica, a gente vai aparecer demais o trabalho sobre vazão mássica, usando sempre a relação da mássica. E essa vazão mássica é dada por quem? Q, né? Qm de mássica vezes, vai ser igual a quem? O volume vezes a massa específica do fluido que você está utilizando. Então, substituindo aqui esse valor de Q, né? Então a sua vazão mássica, ela é dada o quê? A velocidade média, a área e a massa específica do seu fluido que você está analisando. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos
soltar o vídeo aí para você, o vídeo que nós fizemos lá no laboratório. Com bastante tranquilidade nós fizemos esse vídeo, passo por passo, para você entender todas as situações que estão ocorrendo. Você pode ter ali uma bancada diferenciada da que nós realizamos. Então, é interessante que você, antes de fazer todos os experimentos, você realmente pré-visualize ali a sua bancada. Vai lá, olha a bomba, tire os dados da bomba, veja o tipo de conexão que está sendo utilizado. Então, ou seja, faça uma análise de toda a situação da qual você vai estar trabalhando. Ok? Então vamos lá, vamos soltar o vídeo 1 que nós tratamos do tema de vazão. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, caro aluno? Então, nós já estamos nos preparando para a nossa segunda aula prática aqui da nossa disciplina de fenômenos de transporte. Nessa aula prática nós vamos inicialmente conhecer a nossa bancada, né? A nossa bancada de trabalho. A nossa bancada, você pode ter um modelo diferente, mas no fundo o objetivo vai ser sempre o mesmo. O quê? Você entender e poder conhecer todos os regimes nessa aula, né? Os regimes dos quais estão submetidos os nossos fluidos. O nosso fluido principal de trabalho hoje aqui será a água, né? Mas lembrando que você pode fazer esse mesmo trabalho para um outro tipo de fluido, né? Obviamente você vai seguir as características de cada fluido. No nosso caso, a nossa bancada de mecânica dos fluidos, ela nos dá a possibilidade de trabalharmos com duas bombas, né? Nós temos aqui o acionador da bomba 1 e o acionador da bomba 2, ou seja, quando nós ligarmos a bomba 1, vamos estar trabalhando com o motor da bomba 1 e da bomba 2. Veja que lá perto da bomba 1 e da bomba 2, nós temos o quê? Nós temos um ponto conectado a um T. Esse ponto, ele vai ser comum, nós vamos ter vários desses em toda a nossa bancada, que são os pontos do qual nós vamos o quê? Retirar as medidas, né? No caso aqui nós vamos estar retirando a medida de pressão que está acontecendo nesse ponto. Lembrando que essa bancada é uma bancada muito rica, então fica aí a teu critério efetuar o maior número de medidas possíveis para você entender efetivamente todas as perdas de cargas que possam estar ocorrendo em todo o nosso trajeto. Ou seja, aqui você vai ter um trajeto muito próximo daquilo que ocorre lá na realidade profissional, né, quando você vai fazer cálculos hidráulicos. Então nós temos várias válvulas, né, de abrir e fechar o fluxo de água, né? Nós temos lá um reservatório, ele já está cheio, já está pronto para nós trabalharmos com a quantidade X de litros lá dentro, né? E depois, subindo aqui, nós temos a configuração da qual nós vamos estar trabalhando. No caso aqui, nós já deixamos aberta a passagem para a bomba 1, né? Que ela vai estar enviando a água para alimentando todo o resto da nossa bancada. A nossa bancada, ela tem, por se tratar de uma bancada pedagógica, nós temos aqui uma série de conexões já prontas. Ou seja, nós poderíamos estar conectados por baixo, né, as conexões saindo lá daqueles pontos de medida, conectadas aqui pela parte inferior da nossa bancada, e depois, a partir daqui, nós iríamos fazer as conexões para os manômetros. Nós temos aqui um manômetro de pressão e temos aqui um vacômetro para medir quando nós tivermos pressões negativas. Seguindo aqui com a nossa bancada, veja que nessa nossa primeira linha, nós temos aqui uma válvula de esfera, né, para abrir e fechar
a passagem de água e depois nós temos vários pontos nos quais você vai poder fazer a retirada de pressão. Daqui a pouco nós vamos conectá-los um a um. Então nós temos aqui um T, depois nós temos uma medida após um cotovelo, depois após uma curva, depois uma outra curva aqui de 45 graus, né? Então, ou seja, nós vamos ter vários pontos das famosas singularidades, né? Para nós podermos estar calculando em cada ponto desse a perda de carga que ocorre nessa linha. Depois nós temos uma segunda linha, do qual nós vamos poder verificar a diferença na perda de carga com relação lá à sua placa de orifício, né? Para você ver realmente como mudando o orifício da placa que fica dentro ali daquele nosso sistema, você vai conseguir visualizar a perda de pressão e até mesmo a perda de vazão. Depois nós temos o tubo de Venturi, que ele não está no escopo aqui da nossa aula, mas se der tempo nós vamos fazer, eu vou ligar eles para você verem que interessante que está ocorrendo com o tubo de Venturi. E depois dentro da nossa aula prática mesmo, nós vamos estar nos preparando e nos preocupando mais para nós nos entendermos o que está ocorrendo com essa nossa quarta linha, do qual nós temos um hidrômetro, né, que nos propicia a vazão, né, em metros cúbicos, e depois nós temos lá o Reynolds, que é o que nós vamos tentar visualizar os três tipos de escoamento, certo? Então pode ser que às vezes você não consiga visualizar os três tipos de escoamento, porque isso depende um pouco do seu equipamento, né? Eu já fiz uns testes preliminares aqui e nós verificamos que foi bem difícil nós visualizarmos o primeiro modo de Reynolds, né, o estado estacionário. Mas depois, nas aulas seguintes, né, nós vamos ter aqui momentos para nós visualizarmos a diferença de pressão, ou seja, a perda de carga entre dois pontos, né, lineares. Então, para um tubo de 3/4, do qual o seu interior é rugoso, depois um tubo de 3/4 liso e depois um tubo de 0,5 polegada também liso. Então, gente, vamos ligar aqui a nossa bomba. Vamos trabalhar apenas com a bomba 1 inicialmente, para nós entendermos o que está ocorrendo aqui durante o nosso sistema, né? A bomba 1, ela vai estar puxando água e está mandando aqui para a nossa linha. Então eu vou abrir aqui somente aqui o tubo de Venturi para nós conseguirmos visualizar o que está ocorrendo, né? Olha, nós temos lá a passagem de água e no tubo de Venturi nós estamos analisando as vazões com relação às suas velocidades, certo? Então nós temos aqui o nosso procedimento funcionando tudo naturalmente. Agora eu vou abrir uma passagem de água aqui embaixo. E vou fechar aqui o tubo de Venturi para nós concentrarmos o nosso ponto agora aqui no nosso primeiro procedimento. Nosso primeiro procedimento experimental, nós vamos o quê? Vamos calcular a vazão por conta dessa nossa caixa aqui dentro. Ou seja, nós vamos retirar as medidas da caixa e vamos anotar em quanto tempo essa caixa ela vai ficar completa de água, né? Então, por isso, nós vamos ter uma relação de uma área cúbica, né, por um tempo de medida. Ok? Então, nós vamos nos preparar aqui para a gente já voltar
e mostrar para vocês como que vai ser feito esse procedimento. Muito bem, nessa primeira parte da nossa aula você pôde verificar os pontos da nossa bancada, né? E eu espero que você possa agora aí no seu polo identificar também cada singularidade, cada parte da sua bancada para você realizar os seus trabalhos. Então, você vai poder agora seguir com um próximo vídeo do qual nós realizamos os experimentos, né, da vazão e também do qual nós tentamos verificar os regimes de escoamento. E depois, na sequência, assim que acabar os vídeos do escoamento, a gente retorna para a gente dar uma pensada com relação, principalmente com relação a Reynolds, o que estava ocorrendo ali com relação à visualização dos regimes. Eu espero que você consiga realmente visualizar os regimes, os vídeos vão estar à sua disposição. Você vai ver que eles são bem complexos de ser visualizados, principalmente por conta da velocidade do qual as nossas bombas fornecem para o nosso fluido, né? Então, muita atenção e que você consiga visualizar muito bem os regimes aí de escoamento. Então, vamos soltar o segundo vídeo da nossa aula prática para que você possa entender o que a gente quis fazer e que você possa aí também realizar no seu laboratório. Daqui a pouco a gente retorna. Olá, tudo bem? Então vamos aqui já iniciar o nosso primeiro procedimento experimental. Uma coisa muito básica é nós o quê? Conseguirmos entender o que está ocorrendo, né? Realmente, quando nós estamos falando de vazão, o que nós estamos nos referindo? Nós estamos nos referindo a uma quantidade, né, de água. No caso, nós vamos estar aqui sempre nos referindo a metros cúbicos, né, que é a medida universal. Lembrando que quando nós estamos falando de mecânica dos fluidos, nós temos lá uma série de subunidades, ok? Então fiquem muito atentos às transformações das quais são sempre exigidas dentro da mecânica dos fluidos. Então o nosso procedimento experimental, inicialmente, ele parece ser uma coisa muito simples, mas para quem nunca viu, nós vamos fazer com bastante calma. Nós, primeiramente, vamos levar em consideração que nós vamos o quê? Desconsiderar essa haste, ou seja, dentro de todo o nosso volume que vai ser ocupado, porque, naturalmente, nós sabemos que não vamos estar completamente cheios de água, né? Ou seja, à medida que nós tivermos aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ter deveria ter um desconto dessa área, desse volume com relação a essa haste. Mas não vamos desconsiderar isso daí. Então, inicialmente, o que você vai ter que fazer? Inicialmente, você vai ter que pegar as medidas do nosso aqui reservatório. Esse nosso reservatório, você poderia ter um reservatório circular, né, do tipo das caixas d'água, mas aqui nós temos um tipo de uma caixa, né? Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar as medidas, ou seja, olha, no nosso caso aqui nós temos uma medida aproximada de 32 centímetros e meio. Veja que 32 centímetros e meio, eu vou chamar isso aqui de largura, né? 32 centímetros e meio. Depois você vai ter o quê? A sua medida da profundidade, no caso, 23 centímetros, ponto 3. Essas medidas vão ser extremamente importantes para você, porque esse valor da vazão você vai levar para todos os seus cálculos, né? E depois vamos ver a altura, né? A altura nós temos lá uma medida de 35 centímetros. Então nós temos lá
35 por 23, quase 23,5, né? E aqui nós temos 32,5. Então, você aí vai realizar as suas medidas, vai anotar, né, gente? Não esqueçam de anotar para você fazer depois a transformação para metros cúbicos, né? Por que metros cúbicos? Lembrando, hein, gente? Nós estamos falando em metros cúbicos porque nós estamos medindo em 3 dimensões: largura, né? Profundidade e altura lá para dentro do nosso reservatório. Então, qual será a sequência do nosso procedimento 1? Será nós anotarmos o tempo que ele vai levar para encher esse nosso reservatório. Inicialmente, eu vou deixar esse nosso bico escamoteável, eu vou deixar ele para um outro reservatório, do qual nós não vamos contar o tempo. E no momento que eu fizer a mudança, eu vou começar a marcar o tempo para nós sabermos o quê? Em quanto tempo nós conseguimos colocar a quantidade de litros de água aqui dentro do nosso reservatório. Então vamos ligar a bomba 1. A bomba 1 está sendo ligada. Aê, perfeito. Vamos esperar um pouquinho para o sistema tirar todo e qualquer tipo de ar que tem ali dentro dele. E nós já vamos começar a fazer. Interessante que você refaça essa medida pelo menos umas 5 vezes, porque você vai ver que você vai ter uma grande barra de erro. Você vai ter uma diferença enorme entre a primeira, a segunda, a terceira e a quarta medida. Ou seja, você tira uma média e você trabalha com essa média de vazão. Eu estou com o cronômetro aqui no jeito, então quando eu passar medindo para cá, eu vou já tirar as medidas. Lembrando que o grande erro experimental está exatamente aqui nesse procedimento, do momento do qual eu vou trazer a água para dentro do reservatório e o momento que realmente eu vou estar apertando. Serão milésimos de segundos, mas serão milésimos que vão fazer toda a diferença. Daí que é interessante que você faça todo o tratamento estatístico para nós minimizarmos o maior possível esse nosso erro. Então vamos lá, 1, 2, 3 e apertei. Vamos ver quanto tempo que ele vai levar para encher esse nosso reservatório. O importante, gente, é que realmente toda a água saia e venha para dentro apenas desse reservatório, tá? Que não fique nada dividido com o reservatório lá de escape. Com essa bancada, gente, enquanto vai enchendo aqui, eu vou falando um pouco. É interessante que você consiga até mesmo simular algum tipo de exercício que você pense que você esteja para fazer, né? Um exercício muito simples que você possa calcular o rendimento da sua bomba, que você possa verificar. Se você tivesse 2 bombas ligadas, que nós temos essa condição aqui, se o tempo de enchimento seria pela metade, ou seja, invista um bom tempo aí na sua formação, indo ao polo. O polo está com essa bancada à sua disposição para você realmente realizar o maior número de experimentos possíveis, né? Para você entender realmente a teoria lá da mecânica dos fluidos, que você possa visualizá-la na prática. Ou seja, aproveite bem o seu tempo de estudo,
para você ser um cara diferenciado. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você sabe exatamente o que está ocorrendo. Estamos aqui com 2 minutos e 20 já de preenchimento do nosso reservatório. E quando ele chegar bem na tampa, quando ele for realmente transbordar, nós vamos desligar aqui o cronômetro. Aqui. Então, com 2 minutos e 52, nós conseguimos calcular o tempo que levou para encher o nosso reservatório. Então, esse procedimento, interessante que você possa realizá-lo aí mais, ali aquelas 5 vezes do qual eu havia comentado, para que você possa agora calcular com bastante propriedade realmente a vazão para esse seu determinado reservatório. Ok? Mesmo que se você tenha bancadas diferentes, você utilize esse mesmo procedimento para você entender muito bem o que é quando você está falando sobre vazão, o preenchimento de um reservatório. Ok? Então esse é o procedimento experimental número 1. Já voltamos para falar do procedimento de Reynolds, do qual nós vamos tentar visualizar os tipos de escoamento. Ok? Então depois é só você esvaziar o seu sistema, a água vai ser reaproveitada, né? Você vai poder estar trabalhando com ela novamente. Tudo bem, gente? Ficamos por aqui. Bom trabalho para vocês aí. Tudo bem com você? Pronto aí para nós iniciarmos o nosso segundo procedimento experimental. Gente, nesse segundo procedimento nós vamos tentar visualizar o fenômeno de Reynolds, né? Nós vamos tentar visualizar os 2 tipos de escoamento, o laminar e o turbulento. Então nós vamos ter aqui na nossa linha, de trabalho, no qual nós vamos, nesse ponto, ele é dotado de uma entrada especial para nós colocarmos o corante. Então, o grande segredo desse procedimento é você conseguir fazer com que você tenha alterações no seu tipo de escoamento, né? Ou seja, você vai ter que controlar muito bem a sua abertura e o seu fechamento das suas válvulas, né? As suas válvulas de esfera. Mas antes de você realizar esse procedimento, o interessante é que você já deixe pronto aqui um pouco de água misturada ali com o seu corante alimentício, né? Então, você vai fazer lá uma mistura do seu corante para você ter o quê? Possibilidade de visualizar. Você tem uma seringa, nós fizemos aqui, por nosso caso, uma adaptação, porque essas conexões, essas conexões, elas são próprias para uma medida de mangueira, né, que nós estamos utilizando aqui. Se a sua for diferente, você, obviamente, vai ter que se adaptar para um tipo de mangueira. Mas o que nós fizemos? Nós cortamos um pedacinho da nossa mangueira, encaixamos aqui na nossa seringa, para depois nós fazermos o quê? Nós introduzirmos ela aqui. Vou aproveitar e fazer, que está sem água, só para vocês entenderem qual vai ser o procedimento, né? Então, nós vamos trabalhar com essa seringa encaixada. E aí nós vamos tentar visualizar aqui nesse tubo de acrílico o perfil aqui do nosso escoamento, se ele vai ser um laminar ou um turbulento. Já de antemão coloco para você que vai depender muito da sua sensibilidade no ajuste das válvulas, ok? Então, se você tiver ali uma saída muito lenta, você vai conseguir ver
aquele seu escoamento laminar e o seu escoamento turbulento. Ok? Só fazendo mais uma chamada da sua atenção, você vai precisar, para você calcular o número de Reynolds, não esqueça que você vai ter que determinar a velocidade, né? Então, a velocidade do qual você vai utilizar, você pode usar calculando pela vazão que você encontrou no procedimento número 1, né? Do que? Você vai ter essa vazão que você já encontrou e depois a área. E qual é a área dessa tubulação? Você pode considerar a tubulação do tipo tubo liso de 3/4. Então, determinando essa velocidade, você vai conseguir calcular o número de Reynolds, ok? Então vamos começar o nosso procedimento. Eu vou tirar aqui, vou colocar o feixe, não tem nenhum tipo de acidente. Vamos ligar a bomba 1. Agora eu só vou fechar aqui embaixo a bomba para que a gente concentre toda a nossa saída de água aqui na nossa linha. Eu vou abrir a nossa linha para nós testarmos, ok? Para nós visualizarmos. Olha, é possível verificar que realmente a água está correndo apenas aqui pela nossa linha. As outras válvulas das outras linhas, elas se encontram totalmente fechadas, ok? Então eu já vou deixar aqui no mínimo possível. Eu consigo controlar uma saída muito lenta aqui pelo meu hidrômetro, né? Eu consigo verificar que eu tenho aqui um pequeno movimento. E também, por esse hidrômetro, você vai conseguir calcular a vazão para o seu tempo de experiência, né? Do qual você está fazendo o experimento, ok? Então ele está saindo aqui se deslocando muito lentamente. Eu vou deixar totalmente aberto aqui a minha saída. E nós vamos o quê? Vamos encher agora a nossa seringa aqui com a nossa mistura, ou seja, com o nosso fluido azul aqui. Vamos ver se não vai acontecer nenhum acidente de começar a sair água. Nós vamos começar a injetar. Você já sabe que se você tiver um escoamento laminar, você vai conseguir verificar apenas um início de um movimento. Mas vejam que aqui não dá para você ter uma certeza se nós temos aqui um laminar ou um turbulento. Agora nós conseguimos ver exatamente quando temos um turbulento, quando eu faço o quê? Quando eu abro muito a minha saída de água, a minha vazão de água. Olha só, quando eu coloco eu não consigo ver nenhum tipo de formação aqui na minha saída de água. Você consegue, vou forçar bastante aqui, você já vê que fica totalmente misturado. Ok? Eu vou fechar aqui novamente, deixar no mínimo possível, para nós repetirmos esse experimento. Vamos tirar daqui. Nós evitarmos qualquer tipo de acidente. E vamos lá de novo. Ver se nós conseguimos pegar bem. Então, ó, nós vamos tentar sempre o quê? Ajustar a vazão dessa válvula de saída aqui para a linha, né? Olha só como fica
bem diferente quando nós temos uma vazão mínima, ou seja, nós podemos entender que para esse momento nós temos aqui um escoamento bem laminar, né? Você consegue ver a lâmina desse fluido azul. Obviamente que aqui mais para frente ele vai entrar num regime já de mistura realmente com a corrente de água que está se passando, né? Mas veja que nós conseguimos aqui visualizar muito bem esse nosso regime, que é quase um regime com bastante tranquilidade de falar para você que é bem laminar, ou seja, nós temos uma lâmina se formando quando nós injetamos o nosso líquido. Interessante que agora ficou melhor do que nos momentos que eu vim preparar essa aula aqui, gente. Ainda bem, né? Então, o interessante é que você consiga realmente entender essa visualização, conseguir calcular até mesmo esse número de Reynolds para essas suas duas situações, ok? Então vamos fazer novamente. Para você entender o que está ocorrendo aqui. Eu vou tentar fechar mais ainda a minha saída para eu ter uma velocidade menor ainda de escoamento. Eu estou conseguindo visualizar isso pelo meu hidrômetro. Eu fechei tanto que até está fora do meu sistema. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Se eu fechar aqui, a saída se resolve. Aqui, gente, olha que agora deu para visualizar muito bem, olha. A saída do jato lá, você vê realmente que ele demora um bom tempo para ele se agitar ali com a lâmina de água. Ok? Então, gente, a ideia desse procedimento é realmente você conseguir visualizar esses dois tipos de escoamento, né? Se você tiver aí uma bomba que te forneça menos potência, provavelmente seja mais fácil de você visualizar esse nosso procedimento. Ok? Ficamos por aqui. Bom trabalho para vocês aí e boa visualização. Até mais. Tudo bem, pessoal? Então, vocês perceberam aí pelas práticas que a visualização ela demanda um certo trabalho aí da sua parte, né? Para que você consiga perceber as diferenças que estão ocorrendo ali dentro do seu tubo. E esse número de Reynolds, ele tem essa capacidade de nos explicar como que são esses regimes, né? Só para terminar essa parte da nossa aula prática, vamos só relembrar o sentido do escoamento laminar. Por quê? O sentido do escoamento laminar é exatamente esse, é como se você tivesse o quê? Lâminas, todas paralelas, fluindo ali por dentro do nosso condutor. E conseguir visualizar muito bem essas diferenças, elas te ajudam a entender a utilização do número de Reynolds, que depois ele é utilizado para calcular até mesmo os atritos existentes em cada tipo de tubulação. Vamos aqui para o quadro rapidinho, gente. Então, olha, o laminar, como
que do seu próprio livro didático, você deveria ter visto o quê? Vendo realmente lâminas saindo com muita tranquilidade. Por outro lado, o turbulento ele é muito mais fácil da gente visualizar, né? Que é o que a gente conseguiu ver com bastante tranquilidade durante o nosso trabalho ali das aulas práticas. E depois nós temos aqui ainda o de transição, que depois de uma determinada situação ele já começa a ter uma agitação diferenciada, né? Mas o que nós temos que pensar com relação a esses regimes, né, que foram visualizados por Reynolds, principalmente que nós sempre estamos analisando, R de Reynolds, nós sempre estamos analisando o quê? A razão entre forças inerciais, ou seja, inerciais, e forças viscosas, né? Então, nós sempre, quando você está falando do número de Reynolds, você está analisando essa situação aqui de forças inerciais com forças viscosas, né? Lembrando que, para ser um laminar, ele tem que ter um número de Reynolds menor que 2000 e que essa velocidade e que o número de Reynolds, né, depende principalmente da velocidade de escoamento. Velocidade de escoamento. Escoamento. Muito bem. E também que o número de Reynolds, para ele ser turbulento, isso tem que ser o que? Maior do que 3.000. Lembrando que o número de Reynolds ele é um quê? Um número adimensional. Só para a gente relembrar, o número de Reynolds é dado por quem? Pela massa específica, né, do que você está analisando. O VM e o diâmetro interno, né? Tudo isso dividido por quem? Dividido pela nossa viscosidade dinâmica, ok? Aquele VM que nós já calculamos lá no começo da nossa aula prática. Se você conseguiu, então, entender o que é o número de Reynolds, você vai ficar muito mais fácil para depois fazer as aplicações das quais se utilizam o número de Reynolds, ok? Então grave bem esses números, né, com relação a Reynolds, entenda muito bem a equação relacionada a Reynolds e espero que toda essa parte prática contribua para sedimentar ali o seu conhecimento teórico. Além disso, você faz o quê? Você faz uma boa junção entre teoria e prática com as suas aulas aí que você está experimentando no laboratório. Participe, então, faça todos os experimentos e trabalhe com bastante seriedade aí nos seus experimentos, ok? Nós ficamos por aqui. Desejo para você um bom trabalho. Te deixo um grande abraço.